Oi, gente. Hoje bombou no Twitter uma coisa que estavam querendo associar Ross Geller a Bolsonaro, dizendo que se ele fosse brasileiro e estivesse no Brasil, o personagem de Ross votaria em Bolsonaro. Discordo radicalmente dessa perspectiva e vou fazer uma brincadeira no vídeo de hoje falando dos personagens de Friends, um seriado que eu assisti até o final e assisti de novo com minha esposa. Coloquei ela para assistir. Hoje em dia eu coloco ela para assistir Star Trek, Jornada nas Estrelas. Depois ela pode explicar que eu já coloquei ela para assistir toda nova geração e agora a gente está em Voyager e depois a gente vai para as outras. Mas quando a gente se conheceu, a gente assistia para se distrair Friends. E eu conheço bem o seriado e vou fazer a minha reflexão de que se os personagens de Friends fossem brasileiros e tivessem no Brasil na eleição passada, em quem cada um deles votaria. É uma brincadeira e vamos fazer aqui isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Tem uma sessão de diálogos ou filosofia popular normalmente às sextas-feiras. Se você gosta do que a gente faz, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador do canal e se inscreva também nas nossas outras redes sociais. Os links vão estar no comentário fixado no início dos comentários. Então vamos lá para os personagens. Vamos começar com Ross, que é o personagem que deu a maior polêmica no Twitter, né? Em quem Ross votaria? Para mim essa é uma pergunta fácil de responder. Para mim, Ross votaria em Haddad. Por quê? Haddad é acadêmico como ele, cientista, professor, e há um elemento claro de identidade. Ciro Gomes também é professor e também poderia ter alguma identidade, mas eu acho que a personalidade de Haddad iria atrair mais Ross. Embora Ross tenha os seus momentos explosivos, estilo Ciro Gomes, eu acho que o falar calmo de Haddad, aquele jeito tranquilão e tal, é o que Ross gostaria de ser, mesmo que ele não sempre seja. Então eu acho que fica muito claro que a dúvida de Ross como um cara acadêmico, cientista, seria entre Haddad e Ciro, e ele provavelmente, no caso de Ross, iria optar por Haddad, mas talvez ele votasse em Ciro. Ele ficaria na dúvida entre os dois. Né? Já Rachel, Rachel é o personagem que eu considero que é mais de elite, mais de direita, mais conservadora, do ponto de vista filha de um médico muito rico e tudo mais. Eu acho que ela votaria. E ela tem uma coisa assim de idealizar um pouco o pai dela. Então eu acho que ela votaria provavelmente em Alckmin, Geraldo Alckmin, talvez em Meirelles e talvez em João Amoedo. Eu acho que ela tá mais para Alckmin e para Meirelles, né? Essa coisa da figura paterna, que tem mais experiência, que é de direita, que é conservadora. Eu acho que Rachel votaria em alguns desses aí. Já a Mônica tem que votar alguém que tem alguma compulsividade, não é? Então eu acho que a probabilidade maior é que ela votasse em Ciro Gomes, pela compulsividade de Ciro com os números, de tudo que tá falando. Tem 63 milhões de inadimplentes, e os números Ciro tá quase sempre muito correto, é bom deixar claro isso. Mas ele é uma pessoa obcecada pela coisa de usar os números para ler a realidade, que é um bom barômetro, né? Uma boa medida para compreender a realidade. Eu acho que ela seria tentada a isso, e também porque, assim como o Ciro é bem explosivo, Mônica tem vários momentos bastante explosivos. A outra alternativa de Mônica seria, se ela for culturalmente um pouco mais conservadora, o Álvaro Dias. Mas eu acho que Mônica está bem mais para Ciro Gomes. Eu acho que, na minha opinião, Mônica votaria em Ciro Gomes, seria o meu palpite. Em Joey, pressupondo que Joey iria lembrar de atualizar os títulos de eleitor dele e que iria para votação, porque eu acho que o mais provável é que ele fosse para praia, que ele fosse ver um filme, que ele se esquecesse. Joey, vamos combinar, não é das pessoas mais atentas, né? Mas Joey, eu acho que se ele fosse votar em alguém, como ele é um cara que não é muito politizado, eu acho que ele ia votar em Cabo Daciolo, porque é performático, porque é religioso e cristão de verdade. E é bom lembrar que Joey é de uma família bem católica. E embora Joey não enfatize o catolicismo dele o tempo todo, quando ele está com a família você percebe que ele valoriza muito essa dimensão. E se tem uma pessoa que era genuinamente inspirado por uma mensagem religiosa, mesmo que às vezes misturando com teoria da conspiração, durante as eleições, era o Cabo Daciolo. Então eu acho que o Cabo Daciolo seria o voto do Joey. Phoebe, esse também é bem fácil. Phoebe iria votar, Phoebe Buffet
iria votar em Boulos, Guilherme Boulos. E por quê? Porque Boulos tem um histórico de defesa da população sem teto. E é bom lembrar que Phoebe já esteve num período sem ter teto. Né? Ela foi uma menina de rua, uma moça de rua, durante uma parte da vida dela. E ver uma pessoa que defende os interesses dos sem teto, que defende os interesses daqueles mais pobres, numa situação que ela já viveu, e uma pessoa que vem de uma família rica, mas que foi conhecer essas pessoas, iria fazer ela associar até mesmo com o homem que ela se casou. Porque o homem que Phoebe se casa é um cara que vem de uma família de elite, mas é uma pessoa que tem sensibilidade artística e sensibilidade humana para com as pessoas mais pobres, como ela. Então ela ia olhar para Guilherme Boulos de uma forma muito semelhante como ela olha para o personagem interpretado pelo Paul Rudd, que é o par romântico de Phoebe na série. Então eu acho que ela não só votaria por Guilherme Boulos, mas ela faria campanha ativamente para Guilherme Boulos. Chandler é um dos personagens mais difíceis de Friends para analisar isso, né? Eu acho que Chandler, por trabalhar com números e por ser casado com Mônica, e Mônica ser a figura dominante entre os dois, se bem que Chandler foi para uma coisa de publicidade. Ele trabalhava com processamento de dados no início da série e ele não gostava muito, e ele depois foi se tornar um publicitário. Mas por ele ter um relacionamento com Mônica e Mônica ser a figura dominante, eu acho que ele iria acabar votando em Ciro Gomes, tanto por ter trabalhado no passado com números, quanto principalmente, embora ele não gostasse muito, né? Tanto principalmente porque ele é um cara que, enfim, é mais dominado. Assim, se Mônica diz pule, ele pergunta quão alto. Então, eu acho que Chandler provavelmente iria seguir o voto de Mônica, e como eu acho que Mônica ia provavelmente votar em Ciro Gomes, eu acho que Chandler votaria em Ciro Gomes. Embora eu acho que Chandler é um personagem mais difícil de você ler do que os outros. Por exemplo, Ross é um acadêmico evolucionista, defensor do investimento em educação. Ele jamais votaria em Bolsonaro, como algumas pessoas colocaram. Bolsonaro é uma pessoa que está patrocinando cortes na educação. Ross votar em Bolsonaro? Nunca. Agora, Ross é um cara mais identificado com essa área acadêmica. Chandler não. Chandler é um cara que trabalhava em processamento de dados, depois ele foi para publicidade, ele é um cara criativo. É difícil pensar em quem exatamente ele apoiaria. Se ele fosse apoiar alguém, eu acho que ele seguiria a recomendação de Mônica, e provavelmente seria Ciro Gomes. E ele tem um certo fascínio em alguns momentos da série, assim, por pessoas que aparentam saber muito. Tem uma relação que ele tem com o namorado de Mônica na época, quando eles dois ainda não estão juntos, e ele trata esse cara como uma espécie de figura paterna. E eu acho que ele poderia ver o Ciro Gomes dessa forma, porque o Ciro Gomes, enfim, é uma pessoa que tem amplo conhecimento. Então eu acho que pela questão do conhecimento e pela questão da vivência e experiência de gestão, né, foi prefeito, governador, ministro, acho que é um fator que influenciaria Chandler nisso. E também tem a coisa de que Chandler ia ver essa coisa explosiva do Ciro Gomes. Se ele gosta do lado explosivo de Mônica, tem um episódio que Mônica é dito de Mônica que ela é high maintenance, que traduzindo para o português seria a pessoa meio casca grossa, a pessoa que é difícil de você administrar e tal. E ele diz: eu sei que você é difícil de administrar, mas eu gosto de te administrar. Então ele gosta de lidar com uma pessoa assim que é temperamento forte, difícil e tal, explosiva. E se ele consegue fazer isso com Mônica, eu acho que ele gostaria de olhar para um cara tipo Ciro Gomes e ver dessa forma. Então, só para revisar, Ross eu acho que ia ficar entre Haddad e Ciro Gomes, mas em última análise provavelmente iria optar por Haddad. Rachel provavelmente iria optar por Alckmin ou Meirelles, talvez Amoedo, sempre no campo da direita mais liberal. Mônica iria ficar entre Ciro Gomes e Álvaro Dias, mas eu acho que em última análise ela iria ficar com Ciro Gomes. Joey iria ficar com Cabo Daciolo e Phoebe iria votar provavelmente em Guilherme Boulos. Bem, olhando para o elenco de Friends, essas seriam as minhas hipóteses, levando em conta as alternativas que existiam no ano passado nas eleições brasileiras. Eu acho que essa seria a distribuição segundo o que eu conheço dos personagens de Friends.
mas você está livre para discordar, para ter outras opiniões, para dar outros motivos nos comentários. Sem sombra de dúvidas, outras pessoas talvez tenham argumentos que me façam mudar de ideia. Né? Então talvez eu, vendo algum outro argumento, eu pense até diferente. E esse é um exercício divertido e engraçado, tentando combinar o que a gente conhece dos personagens, o que a gente conhece da política brasileira e tentar ver quais são as possíveis conexões que poderiam acontecer. É uma brincadeira, mas eu acho que política também tem que levar a gente a rir, a gente tem que levar a gente a refletir de uma forma mais leve, e por isso que eu fiz esse vídeo de hoje, dessa forma. Se você gosta do que a gente faz aqui, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador. Links para o nosso apoia-se vão estar no comentário fixado no início dos comentários. E é isso aí, gente. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.